Estamos nas filas do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos, combatimento. É inútil, mas é o meu fundamento. Não digam nada, rapazes. Não queiramos entabular uma amizade daqui para a frente e às tantas que eu estou a jantar nas vossas casas, vocês a foder nas minhas. Não necessariamente eu estando lá, mas a minha casa, a tua casa, e às tantas estamos a arrendar a casa um ao outro e eu não tenho dinheiro para pagar a vossa e vocês a minha e dormimos os dois na rua sabendo que cada um de nós tem a nossa casa. Mas isto é um mundo está todo louco. Como é que vocês estão? Eu hoje não tenho condições de estar no meu melhor. Nem hoje nem nunca, pois o melhor é uma utopia, um idealismo. A minha garganta não está em condições, eu tenho estado doente de há uns tempos esta parte. Porquê? Pela vida, porque estava num restaurante a levar com uma corrente dada nas costas e eu sou franzino. Com este porte atlético sou um bárbaro, eu sou um peso pesado a nível de corpulências, mas sou um menino do IPO na vida real. Se eu tivesse um combate daqueles de punhada olímpica, o meu rival deixava uma porta aberta no dia anterior e ganhava o combate seguinte. Fosse eu cinturão negro em todas as artes marciais, mesmo que eu conseguisse dar um salto e ficar 15 dias no ar. Abrias a porta, pronto, já não sou ninguém. Eu agora não sei andar. Eu dou 3 passos e fico sem ar. E começo a pensar, eu sou asmático ou o oxigênio é uma má abstração? É uma construção social? Tenho uma ninhada de gatos no peito. Não dá, pá. Estava bem. E porquê? Pitança? Já para dizer que não tenho vontade nenhuma de editar este episódio, vai haver equívocos, mal entendidos, mal-estar na civilização e lapsos freudianos e ligações entre uma coisa e outra, quando à partida parece que não é nada. Mas de facto, há uma ligação pujante. Tiramos já o elefante do pavilhão. O gajo cresceu, é como aquele tomate, e tivemos de o transvasar, passar de um vaso para outro. Agora passou da casa habitual para o inabitual pavilhão. Assim tem tempo para dar largas à sombra da sua bananeira. A tromba está no alto e ele a jogar badminton para não macular o ridículo. O que eu queria dizer, uma comparação entre o elefante e um tomateiro. Um tomateiro que cresceu para lá das nossas expectativas. Tínhamos um tomateiro porque vimos num tutorial ou caraças. Regámo-lo e o gajo cresceu. E chegámos ao pé dele um dia. Tu estás grande, rapaz. És o filho que eu nunca tive, e abanámo-lo. Meu tomateiro, és a alegria da minha vida. Pegamos naquele tomate, és a minha alegria, e pômo-lo na boca, ele não sabe nada, mas as pessoas não precisam de saber. Fotografamos o tomate, sabotamos todas as entradas do tomate, seja em literatura física, seja no Wikipédia, vamos sabotar tudo, todos os tomates, o meu tomate. A partir de agora é assim, nem a minha namorada dá 5 estrelas a este tomate, mas este tomate é como aquele tomate que o influencer comeu quando foi ao Minho e comeu a influencer fêmea. Ninguém me tinha dito que este tomate era tão bom. Não precisa de sal, não precisa de acompanhamento. Este tomate é suficiente. O mundo pode acabar, e assim dizem os astronautas que vão para o espaço. Eu vi uma série documental. O astronauta muito sério, mas na Terra. Para gravar conteúdo é na Terra, na Lua é só para dar pontapés na areia. Foi a nossa sorte levar o tomate, é um fruto. Ok, também sabes. E é das coisas melhores para levar para o espaço, porque o gajo dá-se em todo ao lado. E aí é que um gajo se passa. Quer dizer que o meu tomateiro não é especial? Eu podia plantá-lo aqui na Conda da vossa mãe ou na Lua, que ele dava-se em todo ao lado. E isso magoa-me. Espatifa o meu esforço. Quer dizer que tive uma agenda apertada. Eu faltei a casamentos fodas e a encontros importantes. Faltei ao trabalho para regar o tomate a horas certas, porque era aquilo que me agarrava à vida. E quer dizer que
qualquer que seja a condição o gajo dá-se, é um tomate que aguenta tudo exceto geada. É isto. É um tomate que aguenta os raios cósmicos, mas não aguenta geada. Porra, ganda tomate. Ponho o tomate, salseja, não é da Maggie que ela meteu o tomate, porque também há aqui uma relação que nos une. Amigos do tomate. Falo já desta incapacidade de ir até ao fundo da língua, pois estou todo atravancado. Eu estava a comer num restaurante japonês, chinês, ou lá o que é, pois há funcionários que não se enquadram nestas categorias e um gajo fica a pensar, isto é fachada, isto é a Coreia do Norte, isto é tudo a fingir, e chega um frango assado à mesa e eu, olha, gosto de frango assado, não me vou opor. A comida estava boa e foi isso que me fodeu. Abriram as portas e fez corrente de ar. E no final do jantar, depois de ter a barriga atestada, saí dali a rebolar, eu era uma pipa de comida, e já estava todo apanhado. Cheguei a casa nessa noite, já dormi com um roupão, e estava todo, parecia que tinha ido para a guerra. Eu já não me aguento. Telefonei ao padre a altas horas da noite, padre, venha cá, que idade é que tem? Isso não interessa. Venha cá dar uma extrema unção. Isso é uma palavra-chave para outra coisa. Não, é que eu vou desta para melhor. Então merda. Tanta Bíblia, tantas leituras, tantas metáforas e depois não compreendo a dor de um gajo. É isto é que magoa. Eu hoje não vou ser capaz de ir até às últimas consequências. Eu fartei de comer fritos, eu fartei de comer frango, fartei de comer ananás com qualquer merda e depois os pratos novos e estou farto dos menus que não se atualizam, é menus já em sépia, aquele logotipo novo, mas era há 15 anos, Estás-me a dizer que arroz chachau é novo, novo quando abriste essa merda, E depois mosquitos, eu estou farto dos mosquitos, eu estou farto dos pneus, eu estou farto dos pneus parados, por isso que eu não posso ser sedentário, senão quando acordo tenho mosquitos nestes pneus, Eu não faço exercício, mas ao menos tenho de rebolar para que os mosquitos não façam casa nestes abdominais fartos, volumosos, mas não a ponto de se tornarem apetitosos para o olhar de feminista, porque a feminista todos os corpos são bonitos, exceto tudo gordo. Eu sou uma nota de rodapé. Eu vou ver aquele asterisco, excepto asterisco, e vou ver a nota de rodapé. Eu que sou miúpe, mas estrafego o olhar, exceto o corpo do Roberto. Pronto. Vale a pena andar nas apps dos datings. Um gajo tem namorada, mas quer trair, Um gajo quer trair, quer dizer que não me dão possibilidades, o leque de traições, quer dizer que arranjei uma pessoa, pronto. Agora, a partir daqui tem de ser especial à força. Não tenho outra possibilidade. Meu Deus. Vocês o que é que estão a ler? Não digam nada. Eu vou-vos falar de um mito de Filomela, é assim que se diz. Eu até vou abrir aqui o livro que eu tinha aqui ao lado, não quero passar por estúpido mais do que o necessário. Tu és mais estúpido do que o necessário. Eu gosto de ser transparente como um bloco de chumbo tipo Montenegro. São coisas que eu tenho aprendido com ele. Não é que, como diz Hannah Arendt, que a política e a verdade façam um casal bonito. Só que, também não é preciso andar à cacetada, Há mentiras e mentiras. E o Montenegro, o gajo tem uma resistência. O gajo anda a fazer a finta. Como aquele verso do Zé Mário Branco, o FMI foi uma finta vossa. Aliás, ele diz, em realidade é uma finta vossa, diz o Montenegro. Eu tenho cá o meu paleio, anda sempre a fazer umas fífias. A transparência, ao mesmo tempo que aumenta as condições do corrupto, coisa que eu nunca ouvi. O corrupto português, ou mesmo aquele que vem de fora para assentar a reagem em Portugal, isto faltam aqui condições para eu ser corrupto. Nunca, o gajo nunca se queixou. É o único tipo de pessoa que não se queixa quando chega a Portugal. Todos os outros, que em vias de alargar o seu negócio de corrupção, um gajo que se queira principiar no negócio da corrupção está lixado. Está lixado. Não vem de más famílias, não tem os guiões da corrupção, vê-se lixado. Pergunta a quem eu quero começar a corromper. Não há um tutorial, não há um window ou um número da corrupção. Começa por aqui, vai por aí além, investe nestas corrupções e naquelas não há. Não há. Seja como for, a coisa dá-se. Ouvi dizer. Então, o que é que a gente vai dizer? Vamos falar de mitos, vamos falar de gajas, vamos falar de Zeus. Eu, num podcast de cá de sair, falei do Ganimedes. Ganimedes, que é um gajo muito bonito, também na Grécia só havia gajos bons, gajos bons e gajas boas. E depois um gajo sai à rua, isto não é a antiga Grécia. Aliás, se eu vivesse na antiga Grécia, ia dizer, meu amigo, tu és leproso, estou inteiro, estás? Será que estás com essa cara? Vai para um leprosário. Não sei se vocês sabem, era o sítio onde punham os leprosos. Estejam para aí todos juntos. Eu sou ganda Marco Horácio e não encontro esta merda, devo ser burro ou coisa que o valha ou cacete, e não preciso andar com esta voragem toda, caso contrário a voz não me acompanha. Mais calma, Roberto, mais calma. Tem calma contigo, que hoje não estás em condições para lançar apodos e notas de rodapé e meta-abordagens umas em cima das outras como se fosse uma pirâmide de referências. Tem calma contigo.
Vamos respirar, muda o tom. Agora, não... Vou-vos falar muito resumidamente de 2 mitos. Niso e Sila. Niso, o rei, Sila, a filha de Niso. Isto vai criar confusão. Mas, muito resumidamente, aquilo que é um motor central de todos os mitos gregos, um tesão do caralho. Apareceu o rei Minos perto do reino do rei Silo, invulnerável. Eu já vos digo porque é que ele era invulnerável. E o que é que a filha faz? Estou com um tesão. Só que o pai é invulnerável. Porquê? É uma homenagem a Sansão. Aliás, o Sansão, se calhar, como veio depois, é um rebranding do Niso. O Niso tinha um caracol que o deixava invulnerável. É uma homenagem não ao Camilo Castelo Branco, mas uma personagem literária que é o Camilo de Oliveira. Vocês, quando tratam o Camilo como uma figura menor da comédia portuguesa, devem ter cautela. O gajo faz uma referência a um mito pouco conhecido da mitologia grega, uma referência a Niso, o caracol, o meu caracol, e foi o que aconteceu. A sua filha Sila, com o tesão, eu vou facilitar o trabalho a este gajo que vai foder o reino, vou despentear o meu pai. É um trabalho muito mais fácil do que Dalila teve com Sansão, que aí teve de cortar o cabelo à chapada. Motivos capilares. Do ponto de vista capilar, eu seria uma figura leprosa na mitologia grega. Isto é muito bonito, porque ela pensa que, ao fazer isto, o Minos se interessa por ela. E até leva um bocado, mas há um momento em que tu és chata como o caralho, e atira a borda fora. E ela vai atrás dele, uma cena desoladora, que mete uma pena do caralho, assim, ai, Minos, Minos. O pai já tinha morrido, tinha fodido o reino todo, e ela com tesão ainda... E os deuses olharam para aquilo, foda-se, a partir de agora és uma gaivota. Estás pai, beca, no mar e... Agora és uma gaivota. Não sei se é a primeira gaivota, mas foi uma das primeiras gaivotas. Filha de Niso a Sila. E agora falo-vos de quê? Também muito sucintamente, há aqui mais detalhes, mas eu não vou contar com detalhe. Filomela e Procne. Procne são irmãs, acho eu. Procne estava com um gajo chamado Tereu, um rei ao caraças. Como vocês sabem, Tereu, vou violar esta gaja. A Filomela, tal, e pensou, para que não se saiba, vou-lhe tirar a língua. Tirou-lhe a língua, pronto, já está. E nunca ninguém se saberá de nada. Só que o que é que sucede? A Filomela era uma grande cedeira. E em homenagem a Aracne fez uma espécie de tapete retratando a cena de violação, que fica muito bonita à entrada de qualquer templo. Mostrou à irmã e pensa, meu bandido. E pensa assim, isto nem é tarde nem é cedo, vamos fazer justiça. Olha, o meu filho... É meu filho e filho desse cabrão que te violou. Vamos matá-lo. Vamos matar o cabrão. E cozinharam-no. Muito lucidamente. E ofereceram um banquete a Tereu. E o gajo estava a comer. Aquilo estava-lhe a saber bem. Mas estava uma bandeja com uma tampa de prata. Ele tirou. Assustou-se. Era a cabeça do filho. Porra! Mais à frente, transformam-se em aves. O Tereu transforma-se numa popa. A Procne transforma-se em andorinha. Está aqui a lembrar-me. E a Filomela transforma-se no rouxinol fêmea. Só este detalhe. Vocês, para os mais desavisados, podem estar a pensar, olha, houve aqui uma redenção, a Filomela que ficou sem fala, tiraram-lhe a língua, transformou-se num rouxinol. Mas o rouxinol fêmea não canta, quem canta é o macho. Os deuses são muito sacanas, caralho. Não vou tirar aqui ilações em relação a este tipo de justiça. O violador, que é o meu marido, eu até sabia, mas se calhar o gajo nunca foi muito certo. O quê? Vamos matar o filho que não tem culpa de nada. Há aqui uma tendência para matar filhos e servi-los a reis e a deuses. Por acaso, ainda há dias encontrei uma coisa morta na estrada. Uma popa. O rei Tereu. E penso, filha da puta, caraças. Ok, é violador, não tenho pena por isso, mas tenho pena porque teve de ver o seu filho morto e comeu o seu filho morto. Não sei, nesta situação não me peçam para ir a tribunal, quer defender um, quer defender outro. Não quero nada ter que ver com isto. Estão todos passados dos cornos, é internar tudo. Mas vi uma popa atropelada. Eu nunca tinha visto uma popa atropelada. Ainda ontem vi 3 ou 4 ouriços quase no mesmo sítio. Não sei se era uma manifestação de ouriços. Os gajos estavam a passar o primeiro. É seguro, é uma estrada, passam aqui cá e de repente... Num canto da estrada estavam todos espezinhados. A estrada alcatroada fodeu os animais. Porque antes os cavalos, e antes dos cavalos, tinham agilidade para conseguir safar-se. A partir do momento que apareceu o alcatrão, os carros e as motas, os animais, não conseguimos competir.
Atravessar uma rua, devia haver passadeiras para animais, não é? Eu não estou a pensar nas formigas, nos animais quase invisíveis que destinados a morrer. São heróis. Um animal que, numa margem da estrada, tem de despedir da família. Eu vou para aquele lado buscar uma migalha, posso não voltar. Todos os animais se despedem quando vão atravessar uma estrada. Imaginem este cenário, como acontece no Brasil, preguiças a atravessar uma estrada. Ela tem de saber os horários das estradas, ou passa de madrugada. Tem de haver uma espécie de acordo entre a preguiça e os carros. Durante esta hora eu preciso de atravessar a estrada. A buzina, tem calma. A buzina não tem efeito na preguiça. A preguiça ouve a buzina, vai continuar a ser uma preguiça. Eu não vou apressar, isto é o meu passo. E desse ponto de vista, ajoelho-me diante da preguiça. Depois há biólogos que pegam na preguiça e levam-na para um lado. Isso é não respeitar o passo da preguiça. É deixá-la. Se ela quer levar 1 hora, 2, 3, se ela quer recuar, vou, não vou. Um gajo tem de respeitar o ritmo da preguiça, É pôr preguiças em todo o lado. Acaba-se a economia. Seria mesmo um ato político de contracultura, espalhar preguiças por todas as estradas do mundo, as maiores estradas, e empatávamos o trânsito todo de uma vez. Vocês dizem que são amigos do ambiente, vá uma preguiça. Agora temos de esperar. A preguiça até fazia em câmara lenta, levantava a garra do meio, toma! Um caralhinho à Wolverine, toma! Aquelas têm umas garras que parecem um Wolverine. Também não serve nada. Umas garras lixadas. Vem um predador. Estou a ver, mas mexo-me em câmara lenta. Nunca se vai conseguir defender. Ela consegue defender-se de fruta. Se ela olhar para uma fruta e pensar, aqui está o meu predador, vou defender-me. Caso contrário, ela não se consegue defender de mais nada. Ganimedes, no Aristófanes cá de sair, se calhar posso pincelar de outra forma, é um exemplo de amor homossexual na mitologia grega. Zeus com o pau em risto, este gajo é muito bonito, então não o fode. Naquela altura, se eu estivesse vivo, se eu visse uma águia aproximar-se dos meus filhos e das minhas filhas, pau, era logo. E se calhar, atualmente, o melhor sítio para Zeus viver é nos Estados Unidos, porque eles valorizam a águia, é proibido matar águias, acho que é um pouco por todo o lado, mas lá, enquanto símbolo nacional, o gajo está muito bem. Uma águia qualquer pegava no vosso filho e na vossa filha, vocês não podiam fazer nada, pois isto é o símbolo do país. Não vamos causar uma guerra civil só por causa de um filho. Pois em troca disse ao Hermes, leva ao filho, mas depois não dá a cara, não é? Mandou um mensageiro, deu-lhe os melhores cavalos. Ao pai dele, acho que é Tros, que deu nome mais tarde à cidade de Troia. Na altura não se chamava Troia, isso está referido no episódio que há de ser do Aristófanes, dá-lhe imortalidade. Ir ao cu deve ser uma coisa espetacular. Zeus não deu imortalidade a quase ninguém e muita gente pediu. Ele leva nas nalgas, toma lá a imortalidade, estás aqui no Olimpo. E o que é que o Zeus faz? Eu arranjo já aqui um trabalho como deve ser. És copeiro. É o copeiro imortal. É bom, é mau, não se esqueçam que os deuses comem como ao caralho. E ainda mais quando houve aquela troca de Dionísio com Héstia. Héstia, que era a deusa do lar, passou para perto dos terráqueos, saiu do Olimpo, e para prefazer o lugar deixado por Héstia, subiu Dionísio, foi promovido. Foi o último dos deuses a chegar ao Olimpo. Dionísio gosta da pândega, e volta e meia eram os 12 deuses, mais os semideuses, eles chamavam reis que eles gostavam de ter ali entre eles, para depois irem aos banquetes também na terra, e um gajo para limpar aquela merda toda, e tu és imortal, não podes pensar, foda-se, nunca mais chega à morte. Não, a morte não há de chegar. Só tens 2 trabalhos, levar no cu e lavar pratos. Foda-se, para sempre. E aqueles gajos comem que nem bezerros, E eles nem precisam de comer. Basta aquele licor mágico que eles têm e ficam saciados, mas não, preferem encher o bandulho. É a gente que não se entende. E estou desconfiado que era a ciumenta, os pratos estavam todos em cima da mesa, não, isto ainda está sujo, tudo para trás para lavar, e o copeiro, foda-se desta merda. E o que aconteceu é aquilo que acontece sempre com gantezão ao início, mas depois ficou a parte da mobília, até que se chateou, isto não está a dar, já estou farto de ir às nalgas, e que tal se transformasse numa constelação? Na constelação Aquário. A constelação Aquário também se pode chamar constelação copeiro. A constelação Aquário deve a sua história a esta figura, o Ganimedes, o homossexual violado, raptado. Há aqui, o síndrome de Estocolmo entre Deus e homem. O homem, um dos homens mais belos. Era difícil olhar sem estremecer, homens e mulheres, toda a gente. Caralho, Ganimedes, oh meu Ganimedes. Está feito. O que é que saiu entretanto? Saíram muitas coisas. Saiu o Roberto Gamito, um Ninguém 100 mil, Cabaré Rabelais, Duchamp.
e acho que há muitas emendas em um soneto. Acho que grande episódio mesmo, um bom episódio. Para a semana sai o último da primeira temporada, 2 bons episódios, e acho que estamos falados, que eu agora vou editar este episódio para estar descansado domingo, não sei se lance sábado, que é o dia da gravação, e pronto, estamos aqui falados. Não posso me alongar muito porque a voz não me permite. Eu podia dar aqui mais 10, 15 minutos, mas podia correr o risco de depois não conseguir falar na vida dita real. O que é que estou a ler? Estou a ler A História da Loucura. Um ponto, se vocês quiserem brilhar com os vossos amigos, porque são uma estrela quer no teatro da escola, quer na vida, é difícil aferir a data da Idade Média e do seu final. Até porque essa transição difere de país para país, mas há um ponto em comum em todos os países que marca uma transição de uma época chamada Idade Média para outra coisa que ainda não tem nome na altura. O desaparecimento da lepra. Os leprosários, os hospitais dedicados aos leprosos. Houve ali uma altura, com variantes de país para país, um pouco com o terminar das cruzadas. As cruzadas levavam a espada ébria de Cristo, como está na Bíblia, e também transportavam a lepra de um lado para o outro. Era uma espécie de transportadora de lepra. E às tantas já não sabia se cortavam o braço ou ficavam à espera que a lepra fizesse esse assunto. A lepra estava a desaparecer, cada vez menos leprosos. Havia não sei quantos leprosários pela Europa. Na Inglaterra houve ali uma altura que havia 200. Estou a pensar agora em Paris, porque tenho esta imagem na cabeça. 40 e tal em Paris, ou uma coisa, ou muito mais que isso. É um número assim assoberbante. Hospitais, digamos assim, dedicados a acolher leprosos. E deram-se conta, só há meia dúzia de leprosos, vamos juntá-los todos com o desaparecimento da lepra. Deram-se conta, está aqui muito dinheiro gasto. E esta transição, que há de ter demorado algumas décadas, em alguns sítios um século, houve muita gente a lucrar a cuidar de supostos leprosos. Qual é o teu trabalho? É cuidar de leprosos. Mas há aí 30 hospitais que não tem nenhum. Era um gajo que estava a olhar para as paredes. Eu cuido de leprosos. Se eles aparecerem, se não aparecerem, cuido deste ambiente. E o leproso é importante neste sentido. Foi o primeiro indivíduo, grupo, se quiserem, onde o homem começou a escrever o guião da exclusão. Foi o primeiro grande excluído, em que se criou um guião em que fizemos questão de ele se afastar. E há aqui um lado que a Igreja ainda não se safou. Escreveu aqui uma retórica poucas vezes abordada a este nível, que é: a tua salvação é isto embora. O pecador, ao ver-te à porta de casa, se não te acolher, está-te a salvar e está-se a salvar a ele. E isto é de uma perversão que eu ainda não vi a Igreja, envolvidos estes séculos todos, a tentar remendar isto. Isto é mesmo a antítese daquilo que o melhor da Igreja apregoa. O amor ao próximo? Não, mas és leproso, vai-te lá foder. Vamos-te pôr ao longe. O melhor que te vai acontecer é seres abandonado. E isso é que é a salvação. É esta retórica. E todas estas retóricas, todas estas ideias da exclusão são subsidiárias desta primeira exclusão em massa. O leproso e os lugares, os leprosários, que mais tarde foram dando lugar a sítios de acolhimento de loucos e várias figuras que, em virtude da extinção do leproso, começámos a criar segmentos. É como se o leproso era o lixo geral e nós fôssemos segmentando a sociedade. Os desempregados, os vagabundos, os libertinos, os loucos. O louco, que era uma abstração, começámos a dividi-lo em vários segmentos. Mas foi preciso que o leproso tivesse terminado. Pegámos nas dinâmicas de poder aplicadas ao leproso, de exclusão, vai lá para a cona da mãe. Muitos sítios vagos, e isso começou a ser usado para esses grupos. Entre uma coisa e outra, o rei pensou: há aqui muito dinheiro, vou usar isto com os pobres. Houve ali um resquício ainda de bondade, mas também demorou pouco tempo. O louco começou a ser esculpido. Essa lógica de exclusão, que primeiramente foi utilizada com o leproso, foi usada depois em todos estes grupos. Um grupo marginalizado, em parte, é devedor das lógicas da Idade Média aplicadas ao leproso. No fim de contas, somos todos leprosos para algum poderoso. O desempregado é o grande leproso do século XXI na Europa, por exemplo. O imigrante é o grande leproso. O indiano é o grande leproso. Somos todos leprosos. Somos todos leprosos e é tudo um leprosário. Eu estou a cair aos pedaços enquanto o mundo se desmorona e a cola, quer é cola, quer cuspo. E colamos, a diplomacia é cuspo. É cuspo. É cuspo. E a mentira. Estou a ler também a Eletra, o número referente à mentira. Acabei de ler Os Reflexos Primitivos do Peter Sloterdijk.
Há aqui pontos muito importantes logo ao início, quando ele fala do efeito Pavlov. Em jeito de rodapé, esquecemos facilmente que Pavlov era um gajo maluco dos cornos. Até fiquei interessado para explorar a biografia do Pavlov. Era o cão de Pavlov, mas certamente ele não começou aí nem parou aí. Houve mais animais. Não indo por aí, e outro remendo que nada tem que ver, estava a ler, não sei se nessa revista, se noutro livro, Kafka. Houve já quem dissesse que o século XX é o século de Kafka. E eu já tinha pensado nisso em relação ao meu avô, ainda que o meu avô não seja Kafka, nem tenha as orelhas tão grandes, ainda mais agora que morreu. Quando morremos em determinada data, os momentos seguintes como que são tão fora que não havia forma da pessoa saber que aquilo se estava a desenhar. No entanto, Kafka é diferente. Agora não estou certo. Queria fazer aqui um brilharete que não chegou à segunda. Muito dos seus livros podem ser vistos de várias formas. São os grandes livros, são assim, são inesgotáveis. Uma interpretação não anula a outra, é sempre um amontoado de interpretações. Pode ser visto pelo lado humorístico, também tem muita graça. Assim reza a lenda que ele contava alguns dos contos aos amigos em tom humorístico. É profético, na medida em que espelha o nosso lado burocrático do enteamento burocrático e de alguma forma também prognostica aquilo que aconteceria na Alemanha nazi. Ele profetizou uma coisa que podia ter-lhe acontecido. A sua família morreu muita gente no Holocausto, saindo destas especulações mais graúdas. Há acontecimentos, há episódios, há leituras que nos podem modificar. Estou a ler um livro do Adam Phillips, o terceiro livro que eu leio assim em pouco tempo do gajo, que é psicanalista, e há lá uma parte em que ele fala da querela dos encontros e desencontros de Jung e Freud. Jung encontrou um dos livros de Freud, o dos sonhos. Ao início não entrou naquilo, depois passado mais 10 anos voltou, não conseguiu, e passado mais 3 anos, eu não sei se aos 28 é que realmente conseguiu entrar naquele livro, e a partir daí ofereceu-se enquanto detrator. Deu-se conta que não estava à altura, na primeira vez, na segunda, mas houve ali qualquer coisa. Os nossos combates, as nossas ideias nunca começam quando nós achamos que começaram. Provavelmente começou no primeiro embate. Aquilo foi crescendo, foi criando labirintos dentro da sua cabeça, com uma espécie de fungo. O fungo é muito maior subterraneamente do que à superfície. Aquilo que nós chamamos de cogumelo é só uma espécie de excrescência daquilo que se oculta dentro das árvores e por aí vai. As coisas nunca começam quando nós achamos que começam e as coisas nunca acabam quando nós achamos que acabam. Somos péssimos agrimensores das nossas ideias e daí que talvez seja oportuno reformular aquela ideia de Borges, o escritor argentino, que não há começos. Não sei, porque tu quando disseste isso também já não estavas no começo. Mas há algures houve um começo, só que nós nunca vamos estar em condições de perceber que é um começo. É sempre a médias res e daí que a expressão de Horácio, o poeta, seja um bocadinho redundante. Não há outra forma. Como eu disse no outro podcast, é sempre a médias res. E agora reforço isto com uma vertente psicanalítica. Há aqueles encontros que nos moldam e depois acolhemos. Mas eu acho que saudavelmente vamos sempre recolher, vamos digerir alguma coisa, foi o que aconteceu com Jung e Freud, digeriu qualquer coisa, descartou outra e depois combateu e depois formulou uma ideia, tenta criar uma voz para não ficar totalmente dependente. Alguns no processo têm de se emancipar, ainda que seja perceptível a ligação. Parece-me que esse é um caminho a perseguir. No entanto, falar de jornadas, mesmo homéricas, se não sabemos bem o que é o início, não sabemos bem o que é o fim, o que interessa é o caminho. E mesmo quando estamos a percorrer, se calhar não nos damos conta que o caminho é caminho. Então estamos perdidos. Atiremos a bússola borda fora e cuidado para não serem a filha do rei com um caracol. Deixem um caracol, o reino é vosso, vocês serão herdeiras desse reino, o vosso pai é imortal ou invulnerável, pelo menos. É melhor isso do que ser uma gaivota. Se calhar é por isso que as gaivotas não têm medo de nada, já passaram por muito. E foi isto. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima. Fala de velhos nas filas, do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento
Disciplinado, caos com batimento